Olá, pastor José Wellington. Olá, meus queridos espectadores. Neste meu vídeo, eu gostaria de falar do apoio que eu quero dar ao pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGADB. Haverá no próximo ano mais uma Assembleia Geral, ordinária, para a eleição do novo presidente dessa aliança, dessa associação dos assembleianos, dos pentecostais, que são os principais, os mais fortes protestantes evangélicos do Brasil, E eu quero, com este vídeo, pastor José Wellington, e também como uma maneira de orientar os irmãos protestantes que vão votar na próxima AGO, para que apoiem, para que reelejam o pastor Wellington, porque mais importante do que democracia, do que rotatividade no poder, é a pessoa certa estar sempre no poder, não é? E o pastor Wellington, pelo que eu sei, ele deu uma grande contribuição para as Assembleias de Deus no Brasil, não é? Ele não é liberal como o adversário dele, o tal Samuel Câmara, Ou seja, mulheres não podem, não devem ser pastoras, não devem ter o munus do ensino, o munus magisterial na igreja, porque os apóstolos que Cristo escolheu eram todos homens, e os oficiais qualificados da igreja devem ser também homens, E também, pastor José Wellington, eu quero dizer para o senhor aquilo que eu sofri aqui em Belém nas garras desse Samuel Câmara, tá certo? Olha, pastor Wellington, eu sofro de transtorno bipolar. E a época que eu frequentei a Assembleia de Deus, a chamada Igreja Mãe, aqui em Belém, pastoreada pelo Câmara, tá certo, pastor Wellington? Ele tratou-me como se eu fosse um bicho, um animal, algo assim abaixo do que é digno do ser humano ser tratado, por causa dos meus distúrbios, tá certo? Eu sei que eu falhei, eu mesmo, deliberadamente falhei no meu tratamento, parei de tomar os meus remédios, parei de me tratar. Isso foi no fim da primeira década deste século, e perdurou até o ano de 2013, quando eu retornei o meu tratamento. Hoje eu estou me tratando, estou muito bem, graças a Deus, com a graça de Deus e somente para a glória de Deus. Mas o Câmara, como pastor, como líder da igreja, o pastor Wellington, ele poderia muito bem ter me compelido a me tratar, ter obrigado mesmo, porque ele é o pastor, ele é quem manda. Mas não, ele se envileceu, pastor Wellington. Ele tornou-se mais doido do que eu na minha loucura, e a loucura dele é a loucura de simplesmente aquele que não crê, aquele que é liberal, ficava me xingando do púlpito. Ele chegou, pastor Wellington, a pegar aquele versículo de Isaías, aquela passagem de Isaías 35:8, que diz que nem o louco errará. Muito bem, ele pegou este versículo, desdobrou e começou a acusar-me em um certo culto aí, terrível, um negócio sinistro, dizendo o seguinte, que nem o louco errará, no meu caso, nem o esquizofrênico e nem o psicopata errará. Mas é um idiota esse Samuel Câmara, pastor Wellington, Ele não é médico,
O diagnóstico dele está completamente equivocado. Eu sofro de transtorno bipolar, eu não sou esquizofrênico, não sou psicopata. Quer dizer, ele agiu como Satanás, como o inimigo, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Agiu como o adversário, acusando o povo de Deus. E eu acho que eu sou membro do corpo de Cristo, eu acho que eu sou o povo de Deus, eu acho que eu sou um predestinado, um eleito de Deus desde antes da fundação do mundo para a redenção eterna. Apesar da minha multidão de pecados, apesar de eu ser o maior, o principal dos pecadores. Então esse sujeito, Samuel Câmara, pastor Wellington, e demais irmãos que assistam a esse meu vídeo, é uma pessoa totalmente incapacitada, tá certo, minha gente, para sequer arrumar o quarto dele. Quanto mais ter o munus todos, o poder todo que ele tem de pastorear a primeira Assembleia de Deus que surgiu no mundo, né, para vergonha dos assembleianos, né, ser presidente de uma emissora de rádio, TV e internet protestante, evangélica, cristã como a Boas Novas. E o que é pior ainda, presidir a CGADB. Ele não pode ganhar a eleição, tá certo, pastor Wellington? Então, estou fazendo este vídeo para o senhor, dando meu apoiamento, meu apoio ao senhor, e para alertar os irmãos, para que não deixem que esse sujeito ganhe a eleição, para que ele de novo, esse Samuel Câmara, tome uma queda e leve um coice, para que somente a glória de Deus se manifeste nessa eleição da CGADB, e esse Samuel Câmara realmente perca a eleição, leve mais uma derrota fragorosa. E olhe, pastor Wellington e irmãos, eu me lembro que eu procurando investigar a vida desse cara, desse Samuel Câmara, eu lia artigos dele, que ele publica na imprensa local, na grande mídia local aqui do Pará, artigos dele publicados aos sábados. Um desses artigos, minha gente, esse Samuel Câmara, ele chega a dizer o seguinte, que Deus é uma vacuidade. Imagina só, minha gente, uma vacuidade, quer dizer, um nada. Para ele, Deus é um nada. Não significa nada para ele. Quer dizer, esse cara é ateu, ou no máximo um deísta, não crê na providência divina, né? E um dos cultos dele que eu ouvi, uma das preleções dele no rádio, esse Câmara, ele chegou a dizer o seguinte, que Jesus é doido. Entendeu? Ele, impressionado com a minha passagem na igreja dele, ele chegou a chamar Jesus de doido. Doido, retardado mental, demente. Então esse cara não pode ganhar, gente. Tá certo, pastor Wellington? Então, por isso que eu dou o meu apoio ao senhor. Deus te abençoe, Deus abençoe o seu ministério. Que somente Deus seja glorificado, na minha opinião, pela sua reeleição à presidência da CGADB. Tá certo, meu bom pastor Wellington? Deus te abençoe, Deus abençoe os irmãos. Um abraço. Aqui do João Emiliano Martins Neto.